Democracia. Testando, testando, som, som. Por Paula Schmidt. Pessoas de mentes menos complexas acham que a censura atinge apenas seus alvos mais diretos. Um Bolsonaro aqui, um Alan e um Rodrigo ali. Umas mortezinhas. Mas a censura não é só a usurpação do direito de falar. Acima de tudo, ela é a usurpação do direito de ouvir. A grande vítima da censura no Brasil não são os inimigos do regime, mas os cérebros ainda pensantes entre jornalistas, eleitores e pagadores de impostos que exigem ter fatos para só depois ter opinião. A história mostra que só existe uma arma eficaz contra a mentira: a verdade. Esses yin e yang são imprescindíveis para o entendimento da realidade porque é a mentira confrontada com a verdade que lhe enfatiza os contrastes. O maior inimigo do ponto sempre foi o contraponto, e a dialética entre esses opostos é um dos maiores presentes que um intelecto curioso pode receber. Não é à toa que desde tempos primordiais os juízes, homens incumbidos de aplicar a justiça, precisam ouvir tanto o advogado quanto um promotor. É exatamente o conhecimento dos fatos sob esses ângulos antitéticos que nos ajuda a chegar à verdade, e é por isso que a censura vem sendo implementada no vazio. Não para coibir a mentira, mas para enterrar a verdade e os meios que temos de chegar a ela. Portanto, diante do recrudescimento da tirania no Brasil, e enquanto alguns assistem passivos à destruição gradual e desimpedida da nossa liberdade mais sagrada e natural, uso a coluna de hoje para registrar trechos da entrevista que Jair Bolsonaro concedeu à jornalista Simone Cafrune e Mariana Halbert, do Poder 360, em 15 de julho de 2025. Se ele foi proibido de falar, algo está sendo dito que não querem que você ouça. Abaixo alguns trechos que considerei resumirem muito bem a situação e outros que tratam de assuntos que eu não conhecia. Assista a entrevista completa aqui. Acusação e tentativa de golpe. Jair Bolsonaro, abre aspas. Completamente estapafúrdia, nada disso aconteceu. Sempre joguei dentro das 4 linhas. Eu sou obrigado a fazer prova negativa dos fatos. Eles não têm que dizer onde, porventura, eu errei ou cometi um crime. Imagine você multado no Rio de Janeiro e você não está lá. 2 crimes são relacionados à depredação de patrimônio, mas eu estava nos Estados Unidos, eu não estava aqui. É uma coisa que eu tenho até vergonha de falar. Eu tenho vergonha de ver que o PGR, Procurador-Geral da República, botou isso como crime. Daí tem mais. Liderar organização criminosa armada. Ué, o que aconteceu? Eu era chefe supremo das Forças Armadas, mas as Forças Armadas foram para a rua. O 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado? O atual ministro da Defesa disse que não foi. Outros 2 ex-ministros, como Aldo Rebelo e Nelson Jobim, também falaram que não. O ex-presidente José Sarney também falou que não foi. Qualquer pessoa minimamente inteirada do assunto vê que aquilo foi uma baderna que saiu do controle. Agora, por que quase 200 câmeras sumiram do Ministério da Justiça de Flávio Dino? Porque provaria que o quebra foi antes da turma que estava lá no acampamento chegar aqui. Então você vê aqui,
tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, liderar a organização criminosa armada. Não teve arma. Se você pegar as polícias legislativas da Câmara e do Senado, nenhuma arma foi apreendida. Quer dizer, uma denúncia da qual fica difícil de se defender. É quase se você defender, por exemplo, de uma acusação de ter matado um marciano e nem o corpo do marciano estava ali. Ou seja, mais do que minha vida foi revirada. Até sobre baleias me investigaram, joias, cartão de vacina, comprar 101, imóveis com dinheiro vivo no Vale do Ribeira. As acusações mais absurdas, todas foram desfeitas, sobrou a fumaça da tentativa de golpe. O relatório da Polícia Federal não me bota no 8 de janeiro. Eu estava nos Estados Unidos. O PGR me coloca no 8 de janeiro. Não tem cabimento se defender disso. Fecha aspas. Sobre eleições livres. Abre aspas. O TSE pesou a mão contra mim. Eu não podia falar que o Lula, por exemplo, defendia o aborto. Eu não podia falar da ida do Lula ao Complexo do Alemão com um boné CPX na cabeça. Eu não podia mostrar a imagem do 7 de setembro. Eu não podia fazer live da minha casa porque eu morava naquele momento na Alvorada. O TSE baixou 3 resoluções extemporâneas. E quando acabaram as eleições? Eu começo a questionar. Tinha uma série de petições. A primeira é indeferida. Tudo bem. Isso nos dá uma multa de 22 milhões de reais. O que nós decidimos no partido? Não vamos recorrer e nem vamos apresentar outra petição. Se apresentar, vão ser 200 milhões de reais de multa. Quem sabe caçar até o registro do partido? Isso é democracia? Urnas eletrônicas. Outra acusação grave contra mim é ter duvidado da urna eletrônica. Ora, eu tenho que acreditar no programador? Eu acredito na máquina. E outra, a minha luta pelo voto impresso é desde 2012. Eu aprovei uma emenda a um projeto de lei que tratava de eleição por voto impresso. Eu fui convidado pelo ministro Luiz Fux, do STF, ou eu pedi audiência com ele, não me lembro, e fui conversar sobre eleições com voto impresso para 2018. O TSE chegou a comprar urnas, fazer licitação. Depois o Supremo falou que era inconstitucional. Então, é inconstitucional? Na Venezuela, agora também tem voto impresso. Inconstitucional no Paraguai, que também tem voto impresso. E quando você vê aqui a segunda ineligibilidade minha, ou melhor, a primeira, o abuso de poder político foi porque eu critiquei as urnas. Quem entrou com a ação? O Carlos Lupe, do PDT. O que o Carlos Lupe disse há pouco tempo, em 2018, se eu não me engano, nas inserções do horário eleitoral gratuito. Carlos Lupe, esse cidadão aqui, mostrando a foto. Sem a impressão do voto, não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera. Carlos Lupe, ex-ministro da Previdência de Lula. O próprio Flávio Dino, ministro do STF e ex-ministro da Justiça de Lula, já criticou a urna eletrônica. Vários parlamentares criticaram, apresentaram um projeto. Nós derrubamos o veto da Dilma Rousseff ao voto impresso. Nós derrubamos o veto da Dilma com voto inclusive de petistas. E agora me acusam disso? Pergunta de Mariana Halbert, do Poder 360. O PGR, Paulo Gonet, diz no pedido de condenação que o senhor alimentou diretamente a insatisfação e o caos social depois de perder as eleições em 2022 e que não reconheceu essa derrota de forma clara e por isso teria mantido seus apoiadores em estado de mobilização, o que levou ao 8 de janeiro. Abre aspas.
Eu quero uma imagem, uma matéria da imprensa que mostre eu fazendo críticas contundentes em novembro e dezembro de 2022. Não tem, não tem. Olha só, o pessoal foi para os quartéis pelo Brasil. A decisão foi minha, é melhor ficar lá do que na rua. Lá estão protegidos, tanto é que lá não tivemos problema nenhum. No 1º de novembro de 2022, eu dei uma coletiva para a imprensa. Falei, vão sentir saudade de mim? Quando é que você vai sentir saudade de mim? Quando eu for embora. E dei meu recado. Olha, nós não somos iguais à esquerda. Não podemos fechar rodovias, invadir, depredar patrimônio. No dia 2, eu fiz um vídeo conclamando aos caminhoneiros que desobstruíssem as pistas pelo Brasil. Se eu quisesse o caos, eu alimentaria isso daí? Pergunta: o que o senhor queria questionar no TSE era em relação ao resultado das eleições ou em relação à efetividade das urnas eletrônicas? Abre aspas. As urnas eletrônicas eram uma coisa. Eu acho que nós temos direito. Em 2014, o PSDB de Aécio Neves questionou, contratou uma auditoria externa. Conclusão na auditoria externa. As urnas são inauditáveis. Na Venezuela, pela primeira vez, tivemos um voto impresso. Foi imposição do governo Joe Biden, ex-presidente dos Estados Unidos, para poder voltar a comprar petróleo deles, que as eleições fossem transparentes. Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, topou. Topou e fez o quê? Pegou a Maria Corina e Capriles, os dois opositores, e tornou-os inelegíveis por 15 anos. Qual a acusação? Atos antidemocráticos? Subir no carro de som e criticar o Maduro? Alguma diferença no Brasil? Tem deputados processados por ocupar a tribuna da Câmara. Tem uns 25 congressistas sendo processados por usar a tribuna da Câmara. Nós vimos há pouco uma colega de vocês recebendo uma multa absurda porque ela publicou no Rio Grande do Sul o salário de uma juíza. Fecha aspas. Sobre as tarifas, abre aspas. Se eu fosse presidente da República, o acordo com os Estados Unidos teria sido já feito aos moldes do da Argentina, onde 80% dos produtos não são taxados. Aqui a tarifa está em 50%, porque ele, o Lula, provoca o tempo todo. Parece que, para esse governo, eu sinto, o caos é importante. No meu governo, os bilionários e o pessoal pobre, todos ganharam dinheiro comigo, todos sem exceção. E agora está um caos aí, ninguém sabe o dia de amanhã. Terminamos 2024 com 24 bilhões de reais em caixa, mesmo com todos os problemas. Relação dívida pública PIB mais favorável, mesmo gastando 1 trilhão de reais na pandemia. Eu tinha uma equipe de ministros que era reconhecida. Sobre Mauro Cid. Fizeram a pesca probatória em cima do telefone do Cid por causa de um cartão de vacina, e o telefone dele tinha coisa desde antes de eu conhecê-lo. E a partir dali começaram a fazer histórias em cima dessa aí. E teve a ameaça em cima da esposa e da filha por falsificação de cartão de vacina. Agora pegaram um zap, mensagem de WhatsApp dele dizendo que eu nunca havia pedido para ele falsificar meu cartão. Tanto é que foi arquivada essa questão. O que é uma delação premiada? É espontaneidade, que ele não teve, é verdade, que foi mudada várias vezes, e provas que não tiveram. Então essa era uma delação que, se fosse na Lava Jato, tinha sido anulada há muito tempo. Mas como é Jair Bolsonaro que atrapalha o sistema? Como é atrapalhar o sistema? Você pega um Porto de Santos, dá prejuízo de 500 milhões de reais por ano. Comigo passou a dar lucro de 500 milhões de reais. Para onde ia esse bilhão de reais antes? Você pega Itaipu Binacional, que apenas gerava energia. A gente entra lá, troca as diretorias.
Tive uma dificuldade para trocar algumas coisas lá, mas trocamos. Ao longo de 4 anos, diminuímos a tarifa em 45% em dólar. Fizemos a segunda ponte com o Paraguai, de um vão de 470 metros. Alongamos a pista do aeroporto em 600 metros. Asfaltamos a transboiadeira a pedido do Ratinho Júnior, governador do Paraná. Obras de pequeno vulto em quase 60 municípios no entorno do lago de Itaipu. Nós fizemos acontecer. Para onde ia essa grana? Sobre os Correios. Os Correios foram superavitários por 4 anos, mas você vê no meu último está em vermelho, né? Por que está em vermelho? Estava azul, ficou vermelho. Porque no ano passado, 2024, a diretoria dos Correios resolveu reconhecer uma dívida que estava em disputa judicial e pagou R$1 bilhão para o escritório de advocacia. Estava lá entre os advogados a esposa do presidente dos Correios. Então pegou esse R$1 bilhão negativo de 2024, jogou no balanço de 2022, daí deu negativa. O fundo de pensão dos Correios que nós pegamos foi roubado pela administração do PT, lá atrás. Tanto é que só desse rombo lá atrás os funcionários têm um desconto extra de mais de ou menos 10% até 2030 no seu salário. E agora tem mais um rombo que está vindo aí, vai passar para 2040. Assim é a administração da esquerda, assim é o PT. Então quem ganhava dinheiro lá atrás nos Correios passou a não ganhar comigo. Tem que tirar esse cara daí. Sobre apoio de artistas. Lei Rouanet, botamos lá para baixo. Lei Rouanet é o dinheiro de quem, em vez de entrar no orçamento, é batido aqui embaixo. E a Lei Rouanet é um negócio complicado em alguns casos, né? A pessoa chegava lá, eu quero 10 bilhões. Chegava para o empresário, ele diminuía esse valor. Aí acertava e depois o cara ia na Secretaria da Cultura, acertava mais alguma coisa. Chegava a metade do dinheiro para ele. Então, uma jogada excepcional. Alguns grandes artistas que mexem com a Lei Rouanet estavam revoltados comigo. Tanto é que fizeram vídeos maravilhosos dizendo que a Amazônia está pegando fogo. Agora está pegando fogo o dobro na Amazônia e não falam nada. Sobre a facada. Se a Polícia Federal trabalhasse 10% do que trabalhou para mim no caso do Adélio, autor da facada em Bolsonaro, teria chegado uma resposta de que mandou me executar. E o Adélio é o cara mais protegido hoje em dia. O delegado que foi encarregado do inquérito do Adélio lá de Minas Gerais, que chegou à conclusão que era lobo solitário, virou o diretor de inteligência da Polícia Federal e, segundo a mídia, a preocupação dele era com os meus inquéritos. Agora está em Londres, foi para lá descansar, premiado. O Adélio não é maluco, ele não é um lobo solitário, ele foi no dia 5 de junho de 2018 em São José, Santa Catarina, sabendo que meu filho, o 02, ele ia para lá, o Carlos ia para lá. Quem deu o dinheiro para o Adélio ir para lá? Quem deu a informação que o Carlos estaria lá? Alguém tentou entrar na Câmara dos Deputados com um documento falso do Adélio. O funcionário da Câmara anotou e aumentou o CPF que não tinha. E fica por isso mesmo. Nós não conseguimos quebrar o sigilo do telefone do Adélio. Quebraram o meu, da minha esposa e de todos ao meu redor. Agora, o do Adélio não foi possível quebrar. Eu tenho que me defender do que eu não fiz. Eu tenho que provar que sou inocente e não eles provar que eu sou culpado. Pergunta de Mariana Halbert, do Poder 360. Presidente, o senhor acha que é possível, já que o seu processo está no STF, que é a Suprema Corte do Brasil, recorrer a outros fóruns internacionais? Abre aspas. Mas leva anos. Você vai apodrecer na cadeia. Não seria eficaz. Eu tenho dito que não há interesse em me prender. Eles querem me eliminar. Eu sou um problema.
Solto ou preso, sou um problema. Eu não ataco o Supremo Tribunal Federal, eu falo em fatos. O Alexandre de Moraes é o relator e vai me julgar agora. Ele é vítima. Ele não disse que tinha um plano do tal punhal verde e amarelo que queriam matá-lo? Como é que ele vai julgar? Se nós dois aqui brigamos num evento qualquer, de repente você, um vai julgar o outro? Não tem cabimento isso aí. Cadê o devido processo legal? Onde o Lula foi julgado? Não foi na 13ª Vara, em Curitiba? Porque eu sou no Supremo. E mesmo se fosse no Supremo, seria o Pleno e não parte do Supremo. Sobre a prisão, jamais passou na minha cabeça ser preso, porque eu não sou bandido. Bandido foi esse que está no governo e foi solto, quando era lá em 3 instâncias. Não passa na minha cabeça aí não. Eu não consigo entender. Preso por quê? Por depredar patrimônio? Se eu estava nos Estados Unidos? Uma tentativa armada se não encontrou ninguém armado? O que é um golpe de Estado? É forças armadas, é tanque nas ruas, é você ter um núcleo político, ter um núcleo financeiro, ter apoio de outro setor, ter apoio da imprensa, apoio internacional. Isso é golpe. É uma tremenda injustiça. Se eu tivesse feito um governo de corruptos, eu estaria com milhões no bolso, em liberdade agora, sem problema nenhum. O que aconteceu no dia de ontem com o Carlos Lupe no Supremo Federal? A roubalheira dos velhinhos do INSS foi arquivada. Carlos Lupe está fora do processo. No meu entender, de que vale uma CPMI agora sobre o INSS? Não vale para nada. Se o chefe, o ministro do INSS, da Previdência, se já foi arquivada uma ação contra ele vai dar risada. Sobre fraude no INSS. Daqui a pouco vão botar na minha conta. Como tentaram botar na minha conta o roubo dos velhinhos? Eu roubei dos velhinhos para dar para o irmão do Lula? Eu nunca recebi um sindicalista no meu gabinete. Nunca recebi um deputado do PT no meu gabinete. Até se ele quisesse falar comigo, eu conversaria com ele, mas nunca pediram para falar comigo. Agora, eu fraudei o INSS? Se nós começamos em janeiro de 2019 uma medida provisória exatamente para evitar que tudo isso acontecesse, nós apresentamos a medida provisória para fazer uma reclassificação anual de quem está descontando. Essas próprias pessoas, em especial os mais pobres do Nordeste, não sabem o que assinam. Muitos são analfabetos, lamentavelmente, e não veem quando o desconto já vem no olerite. Você não sente. Se alguém pegasse uma nota de R$50 todo mês, você sentiria. Mas quando vem descontado, você não sente. São pessoas que por anos foram descontadas e é um desconto bilionário. Isso começou com o Temer, quando o Temer acabou com a contribuição previdenciária, a contribuição lá para o sindicato. E nós agravamos a situação, jogamos pesado em cima disso. Eles foram buscar recursos em outro local e foram em cima dos idosos. O pessoal recebe em média aí R$1.700, R$1.800. R$50 pesa. O processo. O Lula dava entrevista preso. Não deixaram também o Adélio dar entrevista preso. É de acordo com os interesses pessoais, tumulto processual. Esse processo é uma fraude que sustenta. Por isso a gente vê que não há uma reação da sociedade contra mim, muito pelo contrário. Até pessoas humildes estão vendo o tamanho da perseguição, me perseguindo de todas as maneiras possíveis e imagináveis, tudo. Até minha esposa foi investigada por R$1.900 de moedinhas retiradas do lago. Graças a Deus ela havia doado para a instituição com recibo. Simone Cafrune, do Poder 360, pergunta: o senhor considera apropriado que os norte-americanos peçam ao Brasil para atuar junto ao Supremo Tribunal Federal
Como se o Brasil pudesse, digamos, interferir na Suprema Corte norte-americana? Abre aspas. Essa decisão é do Trump. Não tem participação minha. Não existe nenhum lobby meu. Qualquer um está vendo o que acontece comigo. Eu tive problemas com o Trump em 2019. Ele queria taxar nosso aço. Eu fui lá e conversei com ele. Não taxou o nosso aço. Eles pegaram o 8 de janeiro, tentativa armada de golpe, pelo amor de Deus, com a Dona Maria com 74 anos de idade, com a irmã Hilda, pelo amor de Deus, com o Clezão cardíaco que depois morreu na prisão, pelo amor de Deus, num domingo? Você não dá um golpe em cima de um prédio, você dá em cima de pessoas. O Lula tinha acabado de sair de lá, foi para São Paulo, Araraquara, para ficar fora desse negócio aqui. Pô, é uma armação. A armação do 8 de janeiro só não foi perfeita porque eu não estava aqui no Brasil. Se eu tivesse aqui, eu estava preso hoje. Pergunta. O senhor fala que é apaixonado pelos Estados Unidos, mas na sua época de deputado federal e também quando presidente, questionou muitas atitudes dos Estados Unidos, inclusive com a sua relação à Amazônia, na gestão do presidente Joe Biden. Abre aspas. Sim, já questionei algumas coisas. De acordo com o presidente, questionei. A Amazônia é uma história à parte. O mundo está de olho na Amazônia. O mundo está de olho em terras raras. A China está aqui dentro. O Lula, no ano passado, 2024, assinou entre memorandos e acordos 37 com a China. Entregou tudo nosso para a China. Falta é aprovar no Congresso sobre a China. Então a China é um país que não me quer disputando uma eleição também. Não neguei nada para a China. Meu problema com a China não foi venda de nada. Eles compraram nossa carne, compraram nossa soja, compraram tudo da gente sem problema nenhum. Agora, o que eles queriam? Comprar terras. O Senado, lamentavelmente, aprovou um projeto de venda de terra para o estrangeiro. Eu consegui na Câmara segurar o projeto. Ainda falei com o presidente da Câmara na época. Se vocês aprovarem, eu veto e a China tem poder para derrubar o veto. E se a China começar a comprar terra no Brasil, acabou o Brasil. Eu chamo de invasão silenciosa. Há 6 anos a China acabou com a lei do filho único. Eles estão com 1,5 bilhão de habitantes. Eles precisam encher barriga lá. E o grande fazendão é aqui. Se um chinês comprar uma terra vizinha da tua fazenda, ali do lado, o trabalho vai ser 15 horas por dia. Daí alguém vai falar, o Ministério Público do Trabalho vai fiscalizar. Vai nada. E se voltar, e se for, vai acertar. E como vão ter a produtividade maior, vão quebrar você do lado. E daqui a pouco um chinês casa com alguém da tua família, não sei o que lá. Compra tua fazenda com um brasileiro e tudo bem. Então nós estamos descambando. Sobre censura e 8 de janeiro. Tem colega de vocês que está preocupado com o que vai escrever. Era pra gente viver numa situação dessa? Comigo alguém sofreu alguma represália? Eu falei em censurar alguém da imprensa? Comigo não teve nada disso. Me xingavam, esculachavam o tempo todo. É inadmissível essas pessoas presas por tentativa de golpe armado. Pessoas que nunca viram uma arma na frente. Não têm porte de arma, não sabem nem o que é estilingue. Isso é uma coisa desumana que fazem com essas pessoas. Pessoas com câncer. Sobre armamento. Eu tive um debate com Marina Silva na campanha passada, em 2018. Ela é contra o desarmamento. Ela tinha acabado de dar uma entrevista para uma revista dizendo que só não foi estuprada com as irmãs quando ia tirar leite de seringueira porque tinha uma espingarda com ela. E agora ela é contra o armamento. Comigo, que teve uma liberação bastante grande com armas, diminuí quase 30% o número de mortes por armas de fogo no Brasil. Sobre impostos. Nós zeramos impostos federais de combustível. Nós
não foi com um canetaço, foi com um parlamento. O Arthur Lira foi o grande responsável por isso aí, e nós passamos a arrecadar mais e botamos um teto no ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O ICMS no Rio de Janeiro era 34%, dava R$ 2,30 por litro de gasolina. Botamos a metade disso. Nós botamos a gasolina no Brasil abaixo dos R$ 5,00, o etanol na casa dos R$ 2,50. O Brasil estava indo bem. Então, estão voltando os impostos federais dos combustíveis. É o cara que quer taxar todo mundo. Daí reclama quando o Trump taxa. Itamaraty e países vizinhos. O Itamaraty é uma piada. Quando nós perdemos as 2 refinarias da Bolívia, o Celso Amorim, assessor especial da Presidência da República, falou que Evo Morales, ex-presidente da Bolívia, estava certo porque ele estava tendo uma posição imperialista. Esse cara não pensa no Brasil. Ele e o Foro de São Paulo, eles se ajudam. O governo atual acabou de perdoar uma dívida de 10 bilhões de reais com a Venezuela. Na Venezuela tem metrô. No Brasil tem cidades que não tem metrô. São amigos, se ajudam. Porto de Mariel em Cuba, obras em Angola, na Bolívia, até na Argentina do Fernandes. Poxa, dinheiro do BNDES para isso? Do que se arrepende no seu governo? A forma de expressar teria feito diferente. A forma de me expressar não foi boa. Eu li os contratos, eu li os efeitos colaterais da Pfizer. Se alguém tiver a curiosidade, se pedir para mim, eu mando. São 513 páginas de um relatório no parlamento norte-americano sobre vacina e suas consequências. Parece que eu fiz aquele relatório. Então a Pfizer não mentiu. Ela fala mais de 100 efeitos colaterais. Inclusive no relatório norte-americano diz, abre aspas, de 200 mil crianças contaminadas, uma vai a óbito. Eu te pergunto, compensa vacinar todo mundo com risco de miocardite, cardiopatite? Para alguns casos, a solução é transplante. Compensa? Eu acredito que não. Agora, estava todo mundo obcecado na vacina, gente embaixo do colchão, embaixo da cama, gritando, quero vacina. E o Bolsonaro é contra. Fui acusado de não comprar vacina. Tinha vacina em 2020 para vender. Começou a venda em 2021. Em 2020 não tinha como vacinar ninguém. A primeira vacina foi em dezembro de 2020. Eu comprei e não obriguei ninguém a tomar. O tratamento alternativo hoje, o parlamento norte-americano reconhece o tratamento paliativo que eu sugeri na época. Eu liguei para a África subsaariana. Por que não está morrendo gente aí com IDH lá embaixo? Eles tomam tal medicamento para a cegueira dos rios. Porque na Amazônia, por exemplo, o militar com o mesmo nível econômico de um civil morria menos do que o civil? Porque o militar tomava algo preventivo para a malária, o civil não tomava? É difícil. Nós perdemos o direito de debater, de conversar, dar uma opinião. Opinião passou a ser crime. Tem gente presa por opinião no Brasil. Tem gente que se autoexilou por opinião. Não tem cabimento viver num país desse. Se sairia do país? Estou com 70 anos, com problemas de saúde e para o sistema interessa o morto. Tentaram me matar em 2018. Ou você acha que o Adélio é um lobo solitário que andava desempregado, andava pelo Brasil perseguindo meu filho Carlos em Santa Catarina, alguém na Câmara com a carteira dele para entrar? Não, ele não é um lobo solitário. Ele tinha uma missão. Se ele fosse apenas um assassino qualquer, teria sido morto já. Muito bem tratado no presídio, e agora está na iminência de ir para a rua. Estão acabando com os manicômios
prisionais. Ele está aí, em vias de ir para a rua. E queriam tirar meu porte de arma na primeira busca e apreensão, como se eu fosse um bandido por causa de um cartão de vacina, que depois foi arquivado. As joias também. O TCU, o Tribunal de Contas da União, praticamente arquivou também esse negócio. Eu comprei 101 imóveis com caixa 2 no Vale do Ribeira. Covardia, jogo sujo. Se dão ao trabalho de fazer isso. Querer condenar minha esposa por moedinha no lago, que ela doou para a instituição de caridade com recibo. Dizem que eu comprei 10 milhões de leites condensados para mim, que eu comprei 30 próteses penianas para mim, eu comprei 300 mil comprimidos de tadalafila para mim. São acusações idiotas que desgastam você. Só faltou me acusarem de ter engravidado a baleia. O link para este artigo encontra-se na descrição do vídeo.